Olá, olá. Seguimos nossas aulas de Direito Civil 2, Negócio Jurídico. Na última aula nós terminamos a parte aqui da escada pontiana. Seria uma forma de você conceituar o negócio jurídico a partir aqui dos seus elementos constitutivos, como falamos lá em cima. Plano da existência, plano da validade, eficácia. Matamos tudo isso aqui na última aula falando do negócio jurídico sujeito ao encargo, ou um negócio jurídico modal, como colocamos aqui. E aí hoje precisamos estudar o que é chamado de classificação dos negócios jurídicos. Veja, qual é a ideia aqui? Existe uma infinitude de negócios jurídicos, várias possibilidades. Então o que a doutrina faz? Ela pega pontos em comum ou pontos que se assemelham, se divergem e classifica esses negócios jurídicos de várias formas, ou quanto a diversas formas de análise. Óbvio que aqui nós vamos fazer um pequeno resumo, compreender aqui as classificações mais importantes, mas existem inúmeras outras formas de classificar os negócios jurídicos. Portanto, vamos ver aqui, primeiro, quanto à questão da manifestação da vontade. Então, lembrando sempre, o negócio jurídico, ele é aquele tipo de ato jurídico, tá? Como vimos lá atrás, ele é uma manifestação de vontade de uma ou mais partes que produz efeitos jurídicos, e ainda assim esses efeitos são os efeitos que a gente chama qualificados, tendo em vista que as partes podem escolher não só praticar ou não o negócio jurídico, como também os efeitos dele decorrentes. Quem, como, quando, onde e de que forma, em qual data, se terá condição ou não, se terá encargo ou não. Todos os efeitos do negócio jurídico são escolhidos pelas partes ou também pela parte. Então, quando a gente chama, ou quando a gente classifica o negócio jurídico aqui quanto à manifestação da vontade, nós estamos basicamente analisando se essa manifestação de vontade, tanto de praticar o negócio jurídico ou não, quanto dos efeitos do negócio jurídico, ela parte de uma pessoa só ou ela parte de duas ou mais pessoas. E aí o negócio jurídico pode ser unilateral, quando a vontade vem de uma pessoa só, bilateral, quando vem de duas pessoas, ou plurilateral, quando há vontade de uma porção de pessoas, mais de duas. E exemplos aqui, unilateral, a vontade é apenas de uma pessoa. Exemplo clássico é o testamento, também chamado de ato de última vontade. Então, o testamento a pessoa faz sozinha, e sozinha ela manifesta a vontade ali a respeito de quem irá herdar aquele patrimônio que ela pode oferecer dentro do testamento, se ela não tiver, obviamente, os chamados herdeiros legítimos. Então, veja que o testamento ele é um negócio jurídico, só que é um negócio jurídico realizado tão somente pela vontade de uma pessoa, que é o testador. Outro exemplo também, aqui presente e apontado pela doutrina, é chamada promessa de recompensa. Então você perde lá, por exemplo, seu cachorrinho, seu animal, e aí você sai espalhando nas redes sociais que se alguém encontrar esse animal e devolver, você vai pagar uma determinada recompensa. Veja que é o tipo de negócio jurídico que também tem como uma manifestação de vontade tão somente de uma pessoa, tão somente daquele que está prometendo a recompensa ali. São os dois exemplos. Quando se fala em manifestação de vontade de duas ou mais pessoas, fica muito mais fácil, que aí você já parte de todos os tipos de contratos específicos, ou todos os tipos de contratos possíveis, eles necessitam de duas ou mais pessoas, né? Seja que qual tipo de contrato for. Todo contrato, já adianto, todo contrato ele precisa de pelo menos duas pessoas ou mais, né? Então, quanto à manifestação da vontade, o contrato seria o exemplo clássico tanto de negociação bilateral quanto de negociação que seja plurilateral, quando tem mais de uma pessoa contratando, né? Vamos imaginar aqui no plurilateral esses contratos de turismo que você vai, por exemplo, numa CVC, a gente chama de contratos em rede, né? E ele contrata hospedagem em um hotel X, a viagem em uma empresa de aviação Y, algumas opções de lazer em uma outra empresa W. Então, um contrato só, que seria um contrato de uma viagem com a CVC, ele inclui uma porção de outros sujeitos ali dentro da negociação. Seria, portanto, um negócio jurídico plurilateral. A gente avança porque, além da classificação quanto à manifestação da vontade, vou deixar isso aqui na próxima página. Vou apagar aqui. A gente também pode classificar o negócio jurídico quanto à vantagem patrimonial.
E aí, quanto à vantagem patrimonial, esse negócio jurídico pode se dar de duas formas. Ele pode ser um negócio jurídico gratuito, que são aqueles atos de mera liberalidade, como nós falamos lá atrás. Caso clássico é a doação. A doação, ela é por si só, a doação pura, né? Ela é por si só um ato que gera vantagem a uma parte sem qualquer tipo de contraprestação. Até tirar essa questão de obrigação aqui para não confundir. Os negócios jurídicos gratuitos, portanto, são atos de liberalidade que geram vantagem a uma parte sem contraprestação da outra parte. Exemplo clássico, doação. Se eu te dou, por exemplo, uma caneta, você recebe essa caneta como patrimônio, você tem essa vantagem e a mim não existe nenhum tipo de vantagem, tendo em vista que você não precisa dar nenhuma contraprestação, vamos dizer assim. Já os negócios jurídicos onerosos são atos que envolvem sacrifícios e vantagens para todas as partes. Aqui você pensa em prestação, X contra prestação. Exemplo clássico aqui, contrato de locação. Né? Contrato de locação de um imóvel, por exemplo. Você pode utilizar o imóvel, você mora ali no imóvel, mas em contrapartida precisa pagar um aluguel. O mesmo contrato de compra e venda. Se você me vende um celular, você acaba perdendo o celular, aquele bem móvel, mas acaba ganhando o meu dinheiro. E a situação minha é muito semelhante. Eu perco o dinheiro, mas acabo ganhando o celular. Você tem essa troca, portanto, de bens. E, portanto, esse negócio jurídico ele envolve sacrifícios e vantagem, uma prestação e uma contraprestação. Beleza. Próximo tipo de negócio jurídico que a gente pode classificar aqui, quanto ao aspecto temporal, que é bem importante também e simples. Por quê? O negócio jurídico pode ser inter vivos, pode ser um negócio jurídico mortis causa. Será inter vivo aquele negócio jurídico destinado a produzir efeitos desde logo, ou seja, desde o momento em que ele é celebrado, ou mesmo enquanto as pessoas que estão ali, enquanto são partes do negócio jurídico, estão vivas. Ele tem como finalidade produzir os efeitos durante a vida dos negociantes, mesmo que sujeito a um encargo, mesmo que sujeito a uma condição, mesmo que sujeito a um termo. Quando eu falo negócio jurídico mortis causa, eu estou falando que o negócio jurídico ele tem como causa a morte de uma pessoa. Então, o exemplo mais clássico aqui é o testamento. Inclusive, existe uma discussão se o testamento seria um negócio jurídico sujeito à condição, ou seja, ele passa a produzir efeitos somente se a pessoa morrer, ou se ele seria um negócio jurídico sujeito ao termo. Porque, apesar de você não saber quando certinho, você tem a certeza que uma hora vai chegar. O que você precisa entender aqui é o seguinte: o negócio jurídico mortis causa, ele só produz efeitos quando a pessoa morre. Então, ele depende da morte da pessoa para produzir efeitos. Outro exemplo seria o seguro de vida, né? Então, o seguro de vida ele é o tipo de negócio jurídico, de contrato mais especificadamente, em que a causa ela é uma das mortes, a morte, né? Raciocínio ao contrário, a morte ela é uma das causas para a própria produção de efeitos daquele negócio jurídico. Já o intervivos não, o intervivos ele tem como intenção, finalidade, a produção de efeitos enquanto, obviamente, os negociantes estão vivos. Quanto à questão de formalidades, os negócios jurídicos podem ser formais quando se exige ali uma forma necessária para sua validade. Então, vejamos, por exemplo, o casamento. O casamento, para que ele ocorra, ele exige uma porção de formalidades ali, testemunhas, exige que as partes façam a habilitação para verificar se não existe nenhum impedimento, porque tem algumas pessoas que não podem se casar, por exemplo, irmãos não podem se casar, o pai não pode se casar com a filha, a mãe não pode se casar com o pai, você não pode se casar com a sua sogra, por exemplo, a sua ex-sogra, que nunca será ex-sogra, porque uma vez sogra será da sua família para sempre, enfim. Você verá no Código Civil, lá no artigo 1530 e seguintes, por aí, há umas formalidades e vários requisitos e a próprio caminho, o procedimento para que se realize um casamento. Então é o típico negócio jurídico formal, tendo em vista que você precisa cumprir formalidades, na maioria das vezes de ordem pública, que as partes não podem se negar a fazer aquilo, não podem entender que não é necessário fazer aquilo, e o negócio jurídico só terá validade a partir do cumprimento dessa forma. Uma outra
Outro tipo de negócio jurídico considerado formal também é alienação de imóvel, nós já falamos lá atrás sobre ele, com valor acima de 30 salários mínimos. Aqui você precisa cumprir uma forma, mais especificadamente uma solenidade, que é a escritura pública. Só se faz esse tipo de contrato que envolve, por exemplo, compra e venda, doação de imóvel com valor acima de 30 salários mínimos no cartório, por meio de escritura pública. Em contrapartida, temos negócios jurídicos informais ou não solenes, que são aqueles que estão mais fundados na própria autonomia privada. Muito importante aqui para nós, porque é a liberdade das partes. Esse tipo de negócio jurídico ele não depende de nenhum tipo de forma, que é inclusive a regra, está no artigo 107. Não dispondo a lei em contrário, os negócios jurídicos podem ser realizados sem qualquer tipo de forma pré-definida ou sem a necessidade de qualquer tipo de solenidade. Essa é a regra. A regra dos negócios jurídicos é que eles sejam informais. Existem doutrinadores que diferenciam forma com solenidade. Então eles fazem classificação diferente, negócios jurídicos formais e negócios jurídicos solenes. Né? Basicamente a forma seria uma forma mais genérica e a solenidade seria um instrumento solene específico. Então, por exemplo, esse contrato de alienação de imóvel aqui, ele seria um típico negócio jurídico formal. Por quê? Porque precisa ser por escrito, bonitinho, no cartório, mas não basta ser por escrito como você faz um contrato eu e você, por exemplo. Ele precisa ser feito por escrito, por meio de uma solenidade, um instrumento específico que é a escritura pública. Diferentemente de outro contrato que é formal, mas não solene, que é a fiança. Dando outro exemplo aqui. A fiança ela tem que necessariamente ser feita por escrito, mas não existe uma solenidade específica para a realização de fiança. Eu posso fazer aqui, desde que eu pegue uma folha, pode ser digitado, pode ser à mão, pode ser digitalizado, né? Não tem qualquer tipo de solenidade específica, tem só uma forma que é algo mais genérico. Então tomar cuidado com isso aí. Alguns doutrinadores vão diferenciar o negócio jurídico que é formal do negócio jurídico que é solene. Beleza. Além da classificação quanto à solenidade, nós temos a classificação quanto à autonomia. Então, o negócio jurídico ele pode ser um negócio jurídico principal, ele pode ser um negócio jurídico acessório. Qual que é a diferença entre os dois aqui? O negócio jurídico principal é aquele que possui uma existência autônoma. Ele independe de qualquer outro tipo de negócio jurídico. Aqui um raciocínio muito semelhante ao raciocínio que se tem lá dos bens. Estuda-se no Direito Civil 1. Você tem os bens principais, você tem os bens acessórios. Pensando aqui na árvore e no fruto, né? Que é o exemplo clássico que os professores dão. Então, quanto à autonomia, nós temos alguns negócios jurídicos que são autônomos, por isso principais. Exemplo aqui, o contrato de compra e venda. Nós temos negócios jurídicos que são acessórios, ou seja, eles dependem e estão atrelados a um outro tipo de negócio jurídico. Eles não têm existência por si só, eles são acessórios de um outro principal. O exemplo clássico aqui é o contrato de fiança. A fiança, ela depende de um outro contrato. Quem aí já alugou um imóvel, por exemplo, necessariamente, ou não necessariamente tem mudado um pouco, mas antigamente o pessoal exigia sempre um fiador. Então, além do contrato de locação, você tinha que ter um outro contrato acessório, que é o contrato de fiança, em que uma certa pessoa se responsabilizaria, ou se responsabiliza, na verdade, pelo seu inadimplemento. Se você não pagar, se você não assumir as obrigações do contrato de locação, existe um fiador ali que vai resguardar o locador. Então veja o seguinte, o contrato de fiança ele é um típico negócio jurídico acessório, tendo em vista que ele depende de um outro contrato. No meu exemplo aqui, ele depende do contrato de locação. Sem a locação, o contrato de fiança não existiria nessa situação aqui. Então, quanto à autonomia, pode ser principal, pode ser acessório. Lembrando que segue a regra da gravitação jurídica que os acessórios seguem o principal. Então, por exemplo, se por alguma razão um juiz definir que esse negócio jurídico de locação ele é inválido, ele é nulo ou ele é anulável, consequentemente o contrato de fiança, que é acessório daquele contrato principal ali, ele terá o mesmo efeito, será considerado nulo ou inválido. E aí, quanto à pessoa do agente ou quanto à pessoa do negociante, vou colocar melhor aqui, quanto à pessoa do negociante,
O negócio jurídico pode ser intui personae, ou seja, personalíssimo, ele pode ser impessoal. Qual que é a diferença dos dois aqui? Muito simples. O negócio jurídico personalíssimo, ele leva em conta, ou ele leva em consideração a pessoa específica que está ali na relação. Então, exemplo clássico de um show, de um cantor famoso, né? Necessariamente aquela pessoa, as qualidades específicas, personalíssimas, que você não vê em nenhum outro sujeito, só aquele ali, são essenciais para o negócio jurídico. Então, quando você contrata um show de um cantor X, não adianta querer levar o cantor Y. Por quê? Pode ser até o show do cantor Y, mas não o show do cantor X. Então, o negócio jurídico ele fica preso, ele fica atrelado às qualidades ou às especificidades daquela pessoa ali. Só aquela pessoa pode cumprir esse tipo de contrato. Outro exemplo também que a doutrina traz é o casamento. Obviamente, o casamento ele pressupõe que sejam duas pessoas específicas. Não tem como você pedir, por exemplo, para que um terceiro cumpra aquelas questões envolvendo um casamento. Já a regra, a maioria dos negócios jurídicos, eles são impessoais. Você não tem tanta importância na pessoa que está envolvida na negociação, mas sim no objeto, naquela obrigação que está inserida ali, seja de dar, seja de fazer, de não fazer alguma coisa. Então, a compra e venda de um celular, por exemplo, a parte mais importante aqui é o objeto, o bem móvel ali que é o celular. Pouco importando em regra quem é a pessoa, ou quem são as pessoas que estão naquela relação negocial ali. Beleza? Negócio jurídico impessoal, ele está mais focado no objeto da negociação, enquanto o negócio jurídico personalíssimo, ele se apega também às características específicas de um dos negociantes, ou de ambos os negociantes, como é o casamento, né? Então, são essas 6 classificações aí mais importantes trazidas pela doutrina. Bem interessante a gente perceber isso aqui, especialmente mais à frente, quando formos estudar contratos, que retoma uma classificação muito parecida com essa e acaba trazendo consequências mais importantes quando a gente estuda os tipos de contrato em espécie, os contratos em espécie. Então, essa parte a gente matou também a classificação dos negócios jurídicos, em resumo, se dá de forma mais relevante quanto a essas classificações aqui, quanto a essas formas de separar e de compreender o negócio jurídico. Na próxima aula a gente avança aqui, estudando a interpretação do negócio jurídico e seguimos na missão de compreender toda essa parte de negócio jurídico do Direito Civil 2. Beleza? Valeu!